aí, galera do segundo ano do ensino médio, que bom estarmos aqui mais uma vez juntos para podermos ver aí os conteúdos que estão disponíveis para você no PET 5. Já chegamos aí no nosso PET 5, já temos aí vários meses que estamos juntos aqui toda manhã para poder aprender um pouquinho mais e para poder aumentar aí o seu conhecimento sobre tantas coisas que a gente tem estudado aqui. E hoje nós vamos estudar algo que é muito importante para nós também, que você faz desde pequenininho, que é a leitura. Você já pensou aí, já parou para pensar sobre a importância da leitura na sua vida? Já refletiu sobre isso? Porque às vezes, não sei se foi assim com você, mas quando eu aprendi a ler, que eu tinha lá os meus 6, 7 anos, quando eu aprendi a ler, tudo que eu via, eu queria ler. Se eu via uma placa, se eu via alguma informação em um papel, eu queria ler porque aquilo era novo para mim. Mas depois de um tempo, a gente percebe que já é comum. A leitura torna-se, então, algo comum na nossa vida. Mas, embora ela seja comum, ela não deixa de ser de suma importância. E é sobre esta importância que eu quero falar com vocês aqui nesta aula de hoje. A leitura, ela está presente na sua vida em todos os momentos. Você lê quando sai de casa e precisa de pegar um ônibus, você lê ali a placa daquele ônibus, você lê o endereço que você precisa de chegar, você lê mensagens que você recebe aí pelo WhatsApp, você lê postagens feitas no Facebook, postagens feitas no Instagram, você lê um recado que algum familiar que mora aí com você deixa para você. Ou seja, a leitura, ela faz parte do nosso dia a dia e ela está conosco durante toda a nossa vida, em praticamente todas as atividades que fazemos. Mas eu quero mostrar para vocês alguns aspectos específicos sobre a importância da leitura e sobre como que ela pode mudar as nossas vidas. Primeiro, eu quero trazer para vocês aqui uma definição, olha. O que é leitura? Leitura é a ação de ler algo. É o hábito de ler. A palavra deriva do latim lectura, originalmente com o significado de eleição, escolha, leitura. Também se designa por leitura a obra ou o texto que se lê. Então, essa é uma definição básica daquilo que a gente chama de leitura. Eu trouxe aqui para vocês uma charge que vai ilustrar um pouquinho essa ideia da leitura, tá? Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Presta atenção. Esta charge que eu trouxe aqui para ilustrar a nossa aula de leitura, ela diverge um pouco da definição que nós colocamos aqui. Porque aqui nós estamos dizendo de uma definição básica, de uma definição, digamos, que seja crua. E já na charge, ela está falando que viver sem ler é perigoso porque te obriga a crer no que te dizem. Por meio dessa charge, então, eu quero acrescentar com você algo na definição de leitura. A leitura, então, muda as nossas vidas, no sentido de que é a leitura que vai proporcionar que a gente tenha conhecimento. É por meio da leitura que nós vamos conhecer outros lugares, que nós vamos conhecer a história do nosso país. Existem muitas pessoas que às vezes acreditam em fake news, que às vezes acreditam em alguma mentira que eles contam para outra, porque não conhecem, nunca tiveram interesse em ler, em estudar a história do nosso país, a história mundial. A leitura nos proporciona um conhecimento que nos tira da ignorância. E a ignorância que eu estou falando não é ignorância no sentido de alguém foi ignorante com você. É ignorância no sentido de não saber, no sentido de não ter conhecimento sobre algo. É por isso que nessa tirinha aqui,
a Mafalda afirma que viver sem ler é perigoso, porque te obriga a crer no que te dizem. Se você não faz a leitura, se você não tem o seu conhecimento e não busca o seu conhecimento próprio, você vai aprender a partir daquilo que as outras pessoas te dizem. E nem sempre aquilo que os outros dizem é a verdade sobre algo. Continuando. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico muito importante que vai falar sobre como que está mais ou menos a leitura no Brasil. Esse gráfico ele é um pouquinho antigo, ele foi feito em 2012, mas mesmo assim dá para a gente ter aí uma média, dá para a gente ter uma ideia de como que está a leitura no país. Quem são e onde estão os leitores do Brasil? Essa é uma pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, que foi encomendada pela Fundação ProLivro e pelo Ibope Inteligência. E aí, no primeiro gráfico de 2007, nós temos aqui uma representação de que 55% da população mantinha uma prática mínima de leitura. Só que este número, em 2011, ele caiu. Então, nós temos 50% da população em 2011 mantém um mínimo de leitura. Um outro ponto importante é aqui também, neste gráfico aqui de baixo, variação no número de leitores. Nós temos então a representação de que 57% do público leitor é de mulheres. E aí, um outro ponto importantíssimo deste gráfico que eu quero pontuar aqui com vocês é que, em relação à idade, 16% do público leitor tem entre 30 e 39 anos. Que, se você for observar aqui a linha, é o maior número, a maior porcentagem. E outro fato curioso é que as pessoas aí da sua idade, de 14 a 17 anos, compõem somente 11%. Somente 11% no público de 14 a 17 anos é um público leitor. Isso nos ativa uma curiosidade. Por quê? Este público de 14 a 17 anos, e até o de 11 a 13 mesmo, ele representa o público de estudantes. Então, nós estamos falando de pessoas que estão na escola e que, por isso, deveriam manter um maior nível de leitura. E quando a gente fala de prática de leitura, não é porque essas pessoas aqui devoram todos os livros que elas veem, não. Nós estamos falando aqui de pessoas que leem, em média, um livro a cada 3 meses, ou seja, mais ou menos 4 livros por ano, que ainda é um número muito baixo. O que esse gráfico nos mostra, então? Este gráfico nos mostra que nós precisamos urgentemente aumentar o índice de leitura das pessoas. Isso deve ser feito de forma imediata, porque, como dissemos lá atrás, é a leitura que traz conhecimento e que tira você de um lugar de ignorância. Continuando, mas qual é a importância da leitura para nossas vidas? Qual que é, então, a importância da leitura, professor? Você fica falando aí de importância, tá? Mas qual que é a importância se não é para poder eu conseguir assinar um documento e ler ali o básico que eu preciso? Vamos ver comigo. A leitura é importante, pois contribui para o desenvolvimento da cognição humana. Então, é a leitura que é responsável por desenvolver a cognição humana. O que é isso? A inteligência. Você aí, talvez você vá ou tenha o hábito, né, de frequentar a academia. E as pessoas que vão à academia, que fazem ali musculação, por exemplo, elas estão fazendo aquilo com o objetivo de definir o corpo, né, de ganhar massa ali, de ganhar músculos. E isso faz, em muitos casos, com que a pessoa fique melhor, fique mais bonita.
Com a leitura é a mesma coisa. É como se o nosso cérebro, se a nossa inteligência fosse os nossos músculos e a leitura fosse o peso que você levanta lá na academia. Então, é a leitura que vai proporcionar a você um desenvolvimento da sua inteligência, um desenvolvimento desse músculo que a gente pode chamar de inteligência, que não é um músculo, é só um exemplo, tá bom? Continuando. Segundo Drauzio Varela, o ato de ler estimula diversas áreas do cérebro humano, sendo um dos mais completos exercícios. Por que que a leitura é um dos mais completos exercícios? Porque quando você está lendo ali, a sua cabeça está fervilhando de informações. A leitura que você faz, você precisa de ativar a sua visão, você precisa de ativar os seus sentidos, né? Porque nós temos, por exemplo, as pessoas que são cegas, que leem por meio do toque. Então, algum sentido seu precisa de ser ativado. Por meio da leitura, você vai ativar ali a sua inteligência. Você, ao longo da leitura, vai perceber uma palavra que você não conhece, você vai pensar sobre aquela palavra, ou você vai ler alguma coisa que vai te remeter a alguma lembrança, você vai lembrar de algum momento que você já passou, você vai ativar a sua curiosidade, você vai desenvolver a sua inteligência. A leitura, então, como o Dr. Drauzio Varela diz, é um dos mais completos exercícios, porque ela vai ativar ali várias partes do seu cérebro. Continuando. O hábito de ler gera um poder de conhecimento muito grande para o leitor. Pela leitura, é possível viver experiências de vida, conhecer culturas. É uma maneira de acessar o mundo sem sair do lugar. Olha só que interessante, é por meio da leitura que você conhece lugares, às vezes sem sair de casa. Às vezes você lê um livro ali que o livro, o enredo daquele livro vai acontecer, por exemplo, na França. E aí este livro vai detalhar aquele lugar e aí você começa a imaginar aquela leitura. Uma atividade, um exercício muito interessante é quando você faz a leitura de um livro cujo espaço dele é a cidade em que você mora. Pesquisa aí depois na internet se existe algum livro em que a história dele acontece na cidade que você mora. Porque aí você vai lendo e você vai reconhecendo os lugares que aquela história se passa. Você lê no livro que tal personagem morreu naquela rua. E aí você fala, nossa, eu passei nesta rua ontem com a minha mãe, quando eu fui fazer tal coisa. E você começa a se sentir parte daquela leitura. E aí quando você extrapola para a leitura de outros lugares, a mesma coisa acontece. Você começa a perceber e a imaginar ali aquele local. É muito interessante isso, porque como diz aqui no nosso texto, pela leitura é possível também viver experiências de vida. Você consegue ali, por meio da leitura, às vezes sentir o sentimento que aquele personagem de um livro está passando. Você consegue perceber diversas coisas que às vezes o próprio personagem não percebe, mas que você consegue perceber ao longo da sua leitura. Ou seja, é por meio da leitura que a gente consegue conhecer o mundo, conhecer as culturas, conhecer outras possibilidades de vida mesmo, de cultura, de conhecimento. Continuando. A importância do ato de ler. Primeiro, aprimoramento do vocabulário. A leitura é muito importante porque por meio dela você vai conhecer novas palavras. Às vezes você lê uma palavra ali, você não conhece o significado dela, você corre lá, olha o significado, pronto. Já é mais uma palavra que você conhece e que você pode aí utilizar no seu vocabulário. Conhecimento cultural. Como eu já disse então,
Por meio da leitura, você consegue conhecer diversas culturas. Talvez você não tenha condições, por exemplo, de visitar a Europa ou de visitar a África. Mas, por meio da leitura, você consegue entender como essas pessoas fazem, por exemplo, comida, como que essas pessoas se vestem, como que essas pessoas andam. Desenvolvimento do pensamento crítico. Este é um ponto importantíssimo. Quando você conhece o assunto, se a pessoa vier falar alguma balela com você, na hora você fala, não é assim, porque eu conheço, eu já estudei isso. Então, é por meio da leitura que você desenvolve aí um pensamento crítico, que você consegue ir ali debater com as pessoas sobre determinado assunto. E expansão do conhecimento de mundo. O conhecimento de mundo, ele é essencial, porque é por meio do conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo? É aquilo que você conhece, de modo geral. É tudo isso que você conhece da sua vida. Por meio da leitura, você aumenta o seu conhecimento de mundo. E aí, eu trouxe também para falar com você sobre como a tecnologia pode ser uma grande aliada para a criação do hábito da leitura. A leitura, então, hoje, ela tem uma outra forma, uma outra dinâmica. Nós temos aí, por exemplo, a leitura por meio da tela de celular, tela de um tablet. Nós temos a leitura por meio de jogos. Nós temos, por exemplo, os audiobooks, que é quando a pessoa lê o livro e grava, e aí você ouve aquela leitura que está sendo feita. Ou seja, a tecnologia chegou aí para poder revolucionar o nosso modo de leitura e para poder também, de certo modo, até democratizar a leitura, ou seja, fazer com que a leitura seja de todos os lugares. Continuando. A leitura e a interpretação. Às vezes, ler é fácil. Você lê aquele texto, mas você vira para o seu professor e fala, professor, não entendi nada. Isso não acontece? Por quê? Nós precisamos de ler, mas precisamos também de interpretar. O que é, então? Qual que é a diferença de ler e interpretar? Por meio da leitura que você vai fazer, você precisa de interpretar. Você precisa, então, de entender, compreender e construir um sentido daquilo que você está fazendo a leitura. Quer ver um exemplo? Olha essa charge. E aqui temos um fóssil do Homo ignorantus, que achava que arte, cultura, história e ciências não serviam para nada. Por meio dessa charge aqui, a gente precisa de ativar, por exemplo, um conhecimento de mundo. Qual conhecimento de mundo? Saber que Homo ignorantus é uma forma um pouco irônica de se referir a uma espécie humana. Lembra lá nas aulas de ciências que quando a gente vai falar dos lugares, da evolução humana, a gente trata com palavras escritas em latim? Aqui é uma referência. Isso é o quê? Um conhecimento de mundo. E também que achava que arte, cultura, história e ciências não serviam para nada. Aqui a gente precisa de ativar um outro conhecimento de mundo do nosso contexto atual. Nós vemos aí tantas pessoas falando que não precisa de leitura, e não precisa de livro, que a gente aprende pela internet, que vamos ver um vídeo. Isso é um conhecimento de mundo atual, que você também precisa de ativar para poder conseguir não somente ler, mas ler e interpretar um texto como esse. Galera, é isso então. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que com esse PET vocês vão se divertir e aprender muito. E nos vemos na próxima aula. Até mais!